Como prometido, a análise do filme A Baleia, um filme realmente genial. E por que que ele é genial? Eu vou dividir a minha análise aqui em 3 camadas, como eu sempre faço, tá? A primeira camada, a parte mais simples, que é a história do filme, tá? É o storytelling dela mesmo. A segunda camada é a culpa e a autopunição. E a terceira camada é a história de Jonas, né? Aí vai retratar tanto no personagem do Charlie, quanto a história em paralelo que ele vai falando da Moby Dick, né? Então vamos lá, sem tempo para perder, a primeira camada é simplesmente a história de um homem obeso, solitário, que busca se reconectar com uma filha adolescente na busca de uma redenção, né? De curar aí a sua culpa com ela de ter abandonado ela. A segunda camada, muito bem amarrada com a primeira camada, que é a parte filosófica, então já vamos direto para a segunda camada. Todos os personagens, de forma genial, sendo amarrados por um tema central, que é a culpa. Todos os personagens têm uma culpa, e por isso eles se conectam, ok? Para a gente ter uma culpa, para a gente haver uma culpa psicológica, uma culpa ilógica, que a gente chama, nós temos que ter um superego. E esse superego ou podemos falar que é quem nos impede de chegar no desejo, né, no gozo, é o nome do pai, podemos falar assim também. Que aí no filme é retratado como a Igreja Nova Vida. Então a Nova Vida, ela está fazendo exatamente tanto na segunda camada filosófica, sendo a caçadora, e muito mais ainda na terceira camada de forma simbólica, como sendo o símbolo da castração, tá? do julgamento, dizendo que ele estava errado. E aí isso é muito importante entender o quanto o impacto desse superego tem em tudo isso. Porque a gente vai falar da sequência emocional do Freud, que é desejo, frustração, o ódio, a destruição, a culpa e a autopunição, né? Depois a reparação. E o filme vai dar toda essa sequência emocional. Então, por exemplo, o Charlie, né, o nosso protagonista, ele deixa a filha quando ela tinha 8 anos de idade para viver um grande amor com Alan, o seu namorado. E aí na primeira camada, né, na história do filme, ele morre, o Alan morre, e aí o Charlie não consegue lidar com esta perda e começa a engordar. E aí, no final, entendendo já que ele estava perto da morte, ele tenta uma reconexão com aquela filha. E aí a gente vem para a segunda camada. Aí tá um pulo do gato muito grande. Se Alan, o namorado, não tivesse morrido, a pergunta: será que ele ia buscar a redenção da filha? Porque tá muito bem estabelecido ali a Nova Vida sendo esta castradora, essa julgadora, e por isso que ele é tão reativo quando o Thomas aparece, quando a Liz é extremamente reativa, porque eles culpam a religião ali também por essa culpa da homossexualidade. Então, se Alan não morre e eles vivem esse grande amor, ele iria para a obesidade mórbida? Não. Porque a culpa que ele sente realmente é da morte do Alan e não de ter deixado a filha. Essa é a verdade do filme, que não está revelada na primeira camada, e sim na segunda camada. Porque dentro da sequência emocional, desejo frustrado vai cair em toda a sequência, vai cair na culpa. Quando eu chego na culpa, eu tento racionalizar a culpa, eu tento dar um corpo lógico para essa culpa. Alan morre, ele entra na sequência emocional, culpa, autossabotagem, começa a comer compulsivamente, ok? Obesidade mórbida. Ele chega pela morte do Alan. O desejo frustrado dentro dessa sequência emocional, lá em cima da cadeia, que desencadeia toda essa sequência emocional para chegar na culpa e autossabotagem, é a morte do Alan, ok? Porém, todo aquele movimento que ele faz de redenção com a filha não é uma culpa real, é uma culpa ilógica. Ou seja,
eu vou buscar a redenção dessa filha porque a religião está dizendo que eu fui punido por ser homossexual, por ter ido viver um relacionamento homossexual. A morte do Alan foi esta punição. Então aí ele foi tentar redimir essa culpa com a filha. Essa é a verdade. Então é por isso que eu volto a dizer, se o Alan não tivesse morrido, ele não iria ir atrás dessa filha. E aí a gente tem também dentro dessa sequência a própria Liz também, que teve a perda do irmão, e aí ela tenta também cuidar, um deslocamento de cuidado, ela tenta projetar esse cuidado no Charlie, né? Porque ela também está nessa culpa, né? O Thomas, um dos personagens mais interessantes, né, fundamentais para todo desenrolar, quanto da primeira, segunda ou terceira camada, porque ele faz o papel do filho pródigo, que é trazer o auto-perdão. E é só por isso que o filme traz uma mensagem maravilhosa nas 3 camadas, que é enquanto o indivíduo não se perdoar, não sair da arrogância de eu não aceito ter perdido, né? Porque na verdade o arrogante ele não aceita que as coisas saiam do rumo, né? Que saiam do planejamento dele. Então as pessoas que não sabem lidar com as frustrações, na verdade, vêm de um orgulho muito grande. Eu não aceito, então tem que trabalhar a aceitação. O Charlie claramente não trabalhou a aceitação nem a eternidade, o perdão e o auto-perdão, né? Ele está ali naquele mar de culpa. Thomas vem mostrar isso para ele, porque na verdade esse bom samaritano que entra fazendo o papel da igreja, né, da Nova Vida, a Liz, ela recebe com muita raiva ele, né? Porque lembra exatamente todo o pivô de que se deu aquela situação. Ela culpa a igreja, ela culpa aquela Nova Vida pela situação da morte do irmão e da obesidade do Charlie. Então quando Thomas entra, a Liz fica enfurecida. Isso aqui, ó, tá entre a primeira e a segunda camada. Porém, ele, na verdade, ele rouba o dinheiro da igreja, foge, fica com vergonha de voltar. A filha, a Ellie, coloca na internet, né? E aí, na primeira camada, mostra até que ela fez uma atitude muito má, né? De expor ele. E, na verdade, depois ele vem agradecer. Ele fala pro Charlie que foi uma das melhores coisas que aconteceram, foi exatamente o que ela fez. Porque os pais só queriam dar o amor para ele. Estavam esperando ele voltar, né? Que aí sim, aí é o simbólico do filho pródigo. No real, aquele castrador ele é muito maior do que na realidade. Ou seja, aqueles pais queriam ele de volta. Ele estava sofrendo muito mais pela ausência dele do que porque ele roubou. Então ele falou, isso é só dinheiro, volta para casa. E ele entendeu, ele se perdoou e estava muito feliz de voltar para casa. E é essa mensagem, esse é um dos arcos do filme, inclusive, né? Principais, onde ele mostra isso pro Charlie começar a se perdoar. E sair da autossabotagem. E que vem de encontro, de novo, com a terceira camada simbólica da própria baleia, que é o arquétipo da baleia. Tem 4 pontos principais do arquétipo da baleia, que é o renascimento, harmonizar os relacionamentos, a comunicação e a ajuda a conectar o subconsciente. Podemos fazer aqui também um parênteses sobre a gordofobia e o autopreconceito. Logo que começa o filme, mostra ali aquela cena dele dando aula sem a câmera, né? Mostrando o quanto as pessoas não iriam aceitar a imagem dele obeso daquele jeito, e aí ele ia sofrer um preconceito. Tanto é mostrado a gordofobia
na cena do entregador de pizza, o Dan, aonde ele sempre fala ali pela janela, e a hora que ele realmente vê, ele se assusta, né? Ele tem uma reação negativa em relação à imagem, tá? Tanto quanto o Charlie, já no seu auto-perdão, já trabalhando a aceitação, ele já estava, né? O personagem já tinha crescido, e ele abre a câmera para os alunos ficam horrorizados. Numa geração onde a gente está, a gente não pode mais viver com esse nível de preconceito de nada. De nada. Somos todos seres humanos. A gente tem que ser um humano. Não importa a cor, não importa o peso, não importa se é mais bonito, se é mais gostoso, nada disso pode ser se é homem, se é mulher. Não importa a sexualidade, a cor ou nada pode importar, e sim o ser humano. Quando a gente chegar nesse equilíbrio, nesse ponto de equilíbrio, a humanidade vai ser muito melhor, e a gente tem que começar a lutar isso dentro da gente. Então o começo é que haja paz na terra, a começar por mim, que haja harmonia na terra, que não exista mais preconceito, racismo na terra, mas a começar por mim. Se eu pratico o autopreconceito comigo, eu estou apenas respondendo à linguagem, eu não estou vencendo a linguagem, né? Eu sou simplesmente ainda um produto do meio, eu ainda não tenho a autoconsciência, eu não tenho consciência, e sim, eu só estou agindo de forma inconsciente, eu estou sim, seguindo uma programação. E é importante que você estimule esse lobo frontal, que você expanda a sua consciência, para assim que você domine a linguagem e não seja dominado pela linguagem. E assim você tem competência dentro da virtude, que você consegue vencer o autopreconceito, o preconceito do outro, vencer as culpas, a autossabotagem e assim realmente vencer as compulsões. Os dois pontos principais que esse filme traz sim o perdão para sair da culpa ilógica e assim sair da autossabotagem, vencendo assim a compulsão alimentar, e ao autopreconceito, a aceitação de uma situação e lutar por ela, lutar pela vida. Então ele cai em toda aquela pulsão de morte dentro da autossabotagem, e aí somando isso, o olhar do outro, o preconceito do outro, então ele vai se isolando. Então a obesidade se dá pela culpa e autossabotagem. A solidão, aquele isolamento todo, se dá pelo autopreconceito e a gordofobia. Então, são dois sintomas com dois motivos, né? E é isso que o filme traz. Esses são os dois pontos centrais do filme. E aí a dica é extremamente importante trabalhar essas duas coisas. Eu falo isso incessantemente, profundamente, com todos os passos do meu curso. Só a bariátrica não resolve, porque não resolve mesmo, né? Por que a gente... Lá eu tenho uma aula inteira sobre sequência emocional, exatamente inteira sobre culpa, sobre gordofobia, sobre autopreconceito, sobre autoimagem, sobre personalidade em volta da imagem. Todas essas coisas, se não forem reconstruídas, o indivíduo volta a engordar. Isso é muito importante entender. Então a gente trabalha assim essa aceitação, trabalha o orgulho, trabalha a humildade, de dizer, ok, eu sou isso, o outro não está me aceitando, que se dane esse outro, aí eu consigo emagrecer, eu consigo mudar a situação que eu quiser mudar. Mas sem trabalhar o orgulho, sem trabalhar essa aceitação, sem trabalhar as culpas e a autossabotagem, é impossível que se saia de uma obesidade. Tá? Você sempre vai voltar a engordar. E esse filme traz essa mensagem de forma brilhante em todas as suas camadas. Não é um filme raso. Tem 3 camadas amarradas uma na outra. Isso é muito difícil de fazer. E ele fez com brilhantismo. Parabéns ao roteirista aí, o Samuel Hunter. Tá? E a interpretação, claro, do Brendan Fraser foi espetacular também. Viveu algo parecido na vida pessoal. Então, a emoção dele ali, ele conseguiu ter campo para mostrar bastante isso, né? Muito feliz que tenha lançado um filme com tal profundidade e com a mensagem tão boa, tão precisa, que é vencer a culpa no perdão e vencer o autopreconceito. Então, tá aí a dica. De novo, falo muito disso lá no meu curso,
só bariátrica não resolve, né? Lá no canal, bariátricos.club. E é importante nós desenvolvermos a competência do perdão. É uma competência. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Né? Nós não vamos desenvolver essa competência só com conhecimento. Então tem todo um treinamento, a gente tem que desenvolver essa aceitação, essa humildade, esse perdão, essa brandura, essa paciência, porque senão a gente não vai conseguir vencer essa culpa, essa autossabotagem e nem o preconceito do outro. E a gente vai acabar, sim, sempre voltando a engordar. Tá aí, espero que tanto para o pessoal do audiovisual tenha esclarecido esses pontos do roteiro, quanto no pessoal do bariátricos.club, que luta aí contra a compulsão, contra o peso. E espero que as informações desse filme, que nos deu essa plataforma para a gente falar de tanta coisa importante, fico muito feliz. Espero que seja muito útil para vocês. Obrigado, até a próxima.